Boa tarde a todos. Eu trabalho com tecnologia desde os meus 14 anos. Desde muito cedo, esse nosso mundo de TI me cativou. Eu comecei dando aulas de informática em escolas, fiz alguns softwares, mas desde aquela época eu não encontrava referências femininas onde eu pudesse me espelhar, onde eu pudesse olhar e falar, um dia eu quero estar lá. Mas nada disso me parou. Eu sou Marisa Reguini e estou atualmente como vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil. E por que é tão importante a gente discutir esse tema na atualidade? Porque ainda hoje os exemplos de liderança feminina no mundo corporativo ainda são raros. Talvez eu seja uma exceção, mas eu gostaria muito que isso mudasse. Eu acredito que a TI pode trazer na vida de uma mulher mudanças reais. Ao ensinar TI para uma mulher, ela pode ter muito bem uma independência financeira, uma profissão que ela não dependa de mais ninguém para se desenvolver. Ela pode, por si só, criar muitas coisas criativas e importantes para a sociedade. Eu também acredito nisso e isso também é um propósito no meu dia a dia. Parece simples essa discussão, já que sabemos que o gap de profissionais de TI no nosso mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é muito grande. Fala-se na falta de 400 mil profissionais, alguns lugares 700 mil profissionais, mas se existe esse gap, por que então temos tantas poucas mulheres nesse mundo? O que acontece? A minha experiência e estudos me diz que um dos principais fatores é a educação de base. Se a gente for reparar, as mulheres e meninas, elas não são incentivadas nas carreiras que a gente chama de matemática, da linha da matemática. Em geral, são incentivadas pelos pais, pelos avós, por toda a sua família, a estudar e assumir carreiras que nós chamamos mais de humanas, como, por exemplo, psicologia, pedagogia. Já para os meninos, o incentivo é diferente. Você vai ser um grande engenheiro, meu filho. Você vai ser um grande físico ou um grande cientista da computação. Vejam que isso já começa lá de trás, pelo simples fato de se dar um presente de aniversário para uma criança. Você já se deu conta que quando você vai comprar um presente para uma menina, você compra bonecas? Ou compra um kit de maquiagem? E para os meninos, você sempre vai atrás de um carrinho ou de uma bola. Então, toda essa questão ela já começa lá embaixo, na educação de base, na formação das famílias, inclusive. O desconhecimento das possíveis áreas dentro da tecnologia também é um outro fator. Muitas pessoas acreditam que existem apenas duas carreiras dentro de tecnologia. Uma carreira é aquela das pessoas que ficam dentro de grandes data centers, cuidando das máquinas, dos grandes mainframes. A outra é no desenvolvimento de softwares. Como, imaginem assim, um grande galpão, um grande escritório, onde se tenham nerds, homens, meninos novos, com o melhor fone de ouvido possível, calça jeans rasgada, sentado meio ali de qualquer jeito e desenvolvendo um novo software. Mas, dentro da tecnologia, hoje existem mais de 50 profissões. E a gente também precisa falar disso. A gente precisa criar essa discussão e tirar esse estereótipo. Os próprios filmes não nos ajudam, né? Porque se você for olhar, tem aqueles filmes de Hollywood maravilhosos e é sempre o mesmo estereótipo. Um homem branco. Agora, a gente tem que lembrar que em 1950, por exemplo, foi uma grande mulher que desenvolveu a linguagem COBOL. A linguagem COBOL que é muito utilizada dentro de grandes bancos, como é o banco que eu trabalho. Só que lá atrás, nessa década, quando a gente começou a estudar sobre isso, a nossa profissão ainda era muito falava-se muito como se fosse uma secretária de
turbinada, onde a TI começou a chegar nas empresas e, com isso, parecia que ia ajudar as secretárias. Só que, depois desse tempo, quando a TI começou a ser difundida mais no mundo, as empresas começaram a ter menos mulheres. Por que isso, né? Se lá atrás elas eram em maior número. Eu fico me questionando um pouco isso. Mas eu também acredito que o momento é de otimismo. Vou falar um porquê que eu acho que é otimismo. Desde quando eu assumi essa função, eu tenho discutido muito sobre isso, mulheres na TI, né? Eu tenho buscado descobrir alternativas para que a gente mude esse número. E o que eu encontrei no mercado? Grandes empresas trabalhando com isso, grandes movimentos tentando resolver em parte essa questão. Todo mundo tem consciência que vai demorar um certo tempo, mas eu vejo hoje em dia muito mais pessoas discutindo do que eu já vi antigamente. Então, se eu estou aqui nesse momento, eu acredito que é importante discutir esse assunto e por isso esse otimismo, porque muitas outras mulheres estão chegando junto comigo. Se a gente olhar alguns dados, em 5 anos, a gente de fato aumentou o número de mulheres em mais de 60% no mercado de TI. Esses são dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Éramos quase 28 mil em 2014 e agora somos quase 45 mil em 2019. Também olho para esses dados e penso, as coisas estão mudando. A gente está conseguindo evoluir, mas a gente precisa evoluir, avançar, andar mais rápido com isso. Pesquisas mostram que se continuarmos nesse ritmo, vamos encontrar o mesmo número de mulheres e homens nas carreiras de TI somente daqui a 131 anos. Está muito longe, a gente precisa mudar isso. E tem mais um outro fator, quando as empresas trazem mulheres para as carreiras delas, os cargos delas, em geral, elas aplicam uma diferença de salário de 20% a menos que aplicam para os homens. O porquê disso? Eu pesquisei algumas empresas e o que me disseram foi assim, os homens negociam mais com as empresas e as mulheres aceitam mais facilmente o salário. Então, essa é uma outra questão que a gente tem que atuar no mindset das mulheres também. Metade das jovens que entram no mercado de TI, elas saem do mercado antes dos 35 anos. Então, vejam, já é difícil trazer mulheres para esse mercado por tudo que eu falei até agora. E as que chegam ainda ficam somente até os 35 anos. E por que isso? Porque nas organizações, pessoal, nós temos os vieses inconscientes. Vieses que a nossa sociedade nos ensinou. E quando eu digo, nossa, eu estou me incluindo, as mulheres também têm isso. Vieses inconscientes de tudo que a gente aprendeu até agora. Vou dar alguns exemplos que eu já passei na pele. Por trabalhar com TI desde 14 anos, eu já me deparei com várias situações onde eu só tinha homens trabalhando comigo. Então, um exemplo de um viés inconsciente foi quando eu entrei numa reunião, só tinha homens, e a primeira palavra que eu ouvi foi, que bom que você chegou, a reunião está mais florida agora. Ninguém perguntou para mim se eu me sinto uma flor, ou se aquilo estava ok ou não. Simplesmente foi falado. E se você for perguntar para os homens o porquê que eles estão falando isso, a resposta é, porque eu achei que eu estou sendo delicado. Eu achei que eu estou agradando aquela pessoa, e na verdade não é. Agora imagine mais um pouco, se nas organizações que a gente tem toda uma filosofia que a organização segue, todo o mindset da organização, e a gente pode trabalhar esses vieses inconscientes, imagina nas faculdades ou nas escolas técnicas, onde as meninas tentam entrar, onde não tem muito esse comprometimento. A coisa vai ficando mais difícil e elas vão desistindo no caminho. Então, a gente precisa discutir essas questões dos vieses inconscientes em toda a sociedade, não só dentro da nossa empresa. Vou dar um outro exemplo de viés inconsciente. Isso aconteceu não tem muito tempo.
uma garota recém-formada chegou numa equipe um pouco mais experiente. Era uma equipe de desenvolvimento de software. E ela começou a desenvolver o software na sua recém, né, posse naquela equipe, começou toda feliz. Passado alguns dias, ela viu estampado na intranet da empresa dela algo assim: olha só, agora a gente vai precisar deixar uma pessoa para corrigir o código daquela menina que acabou de chegar. Isso chega beira ao absurdo, mas aconteceu, é um fato real. Em 2020, se a gente for completar, avançar um pouco mais essa discussão, em 2020, o Comitê Gestor da Internet nos mostrou que 47 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Isso é quase um quarto da nossa população, se não for um pouco mais, brasileira. Agora, se a gente for parar para pensar, quantos desses que não têm acesso à internet são meninas e negras, só para a gente tirar um pequeno extrato disso? Tenho certeza que vão aparecer muitos números, né? Então, a desigualdade também começa beirando essas questões. Lá atrás, quando eu falei que eu entendo que ensinar TI para uma mulher, para uma menina, é liberdade, é libertador para ela, como que também vamos fazer isso se esse tanto da população brasileira nem sequer tem acesso à internet? E aí, se a gente pegar um outro dado, hoje no Brasil, as mulheres são a maioria entre as empreendedoras. Muito bonito esse dado, se não fosse por uma pequena questão. Essas mulheres empreendedoras, em geral, são negras e empreendem com alguns produtos de baixo custo, elas fazem bolo, elas vendem alguns produtos de porta em porta, porque elas fazem o empreendimento por segurança, por necessidade, elas não têm outra opção de vida. Então, imagina se a gente pudesse ensinar TI para essas mulheres. O quanto que a gente poderia estar transformando a sociedade brasileira, o quanto que a gente poderia estar trazendo mais diversidade para todas as empresas que a gente trabalha. Porque, hoje em dia, se a gente parar para pensar, tudo que a gente está criando, ela tem um único viés. Porque se somos todos iguais, né, ou a maioria é igual, a gente tende a desenvolver as coisas sob o mesmo prisma. Já está provado também que investir em diversidade é lucrativo. Quando uma empresa traz a diversidade em todos os sentidos para dentro dela, os vieses, a vivência de cada pessoa, a experiência de vida, os seus problemas, as suas conquistas, vêm junto com ela. E é muito melhor para a empresa que ela discuta ou olhe para todos esses pontos para que, de fato, molde, crie, desenvolva o melhor produto para o seu consumidor. E aqui eu não estou me referindo apenas à maioria de nós aqui, provavelmente, pessoas que trabalham em empresas de TI, mas isso no mundo como um todo. Trago aqui alguns dados de uma pesquisa da McKinsey de 2018, que ela fez com 1.000 empresas em 12 países. E ela indicou que as empresas que trouxeram a diversidade para dentro dos seus times tiveram 21% melhores resultados no que diz a lucro. Então, vejam, é um número bastante expressivo e que, na minha visão, não estamos explorando o suficiente isso. Outro dado é que, quando elas avançam com a diversidade no seu maior amplo conceito, incluindo cultural, ética, esse aumento de lucro aumenta em 33%. Então, a gente está falando de dinheiro aqui, literalmente isso. Então, olha como parecer um assunto que não tem a ver com isso, que é um problema de mulheres, ou tudo bem, um dia elas chegarão lá, olha o impacto que pode trazer dentro das nossas empresas. E se a gente for avançar um pouco mais, todos nós estamos vivendo esse tsunami da IA, né? Eu tenho certeza que vocês falam disso quase todos os dias nas empresas. Todos os lugares que eu vou, alguém me pergunta sobre isso, o que eu penso, enfim. É o assunto do momento. Ontem, no painel que a gente estava do CIOs, o Ricardo Guerra falou algo muito interessante, que ele disse assim, talvez seja uma das primeiras tecnologias que nós, de TI, a gente não tem que ir para os nossos clientes, explicar uma tecnologia ou falar assim, você quer conhecer mais sobre blockchain? Você quer saber mais sobre nuvem? Essa tecnologia está invertendo o jogo.
as pessoas estão querendo saber, pessoas que nunca trabalharam com tecnologia estão interessadas. E se a gente for parar para pensar, olhando como a mulher pensa, a mulher ela tem um pensamento mais holístico, ela, pouco provável, consegue apenas ter uma resposta para uma pergunta, ou seja, ela vai olhando outras variáveis que estão ao redor dela, e que isso é particularmente da mulher, né? Então eu fiquei pensando aqui, olha, se a mulher tem tudo isso, e se a IA generativa necessita que a gente faça perguntas adequadas para que ela funcione adequadamente, para que a gente possa tirar o melhor proveito dela, está aí uma grande oportunidade para as mulheres, né? Se as mulheres se empoderassem ou tivessem a oportunidade de trabalhar mais essa área, eu tenho certeza que estaríamos mais proveito ainda do que estamos começando a explorar, né, nesse aspecto, só pelo simples fato da forma como a mulher pensa. Agora tem alguns questionamentos, né? A IA é um grande repositório, onde a gente vai colocando tudo lá dentro, né? E ela, vamos falar assim, muito entre aspas, aceita tudo que a gente coloca lá. Mas se no mundo de tecnologia nós não temos a diversidade, se somos mais ou menos, só falando entre homens e mulheres, 80% homens e 20% mulheres, arredondando os percentuais, será que eu estou levando tudo para dentro desse grande repositório? Será que eu estou conseguindo colocar dentro desse repositório tudo que de fato eu deveria colocar lá dentro? Será que eu estou inserindo dentro das minhas caixas pretas de IA somente coisas com o mesmo viés? O viés do homem branco? Fico pensando nisso, sabe, pessoal? Isso me preocupa muito. E aí me traz essa questão, será que a gente está sendo ético? A gente fica discutindo muito sobre ética na IA, que dado eu posso usar, até onde eu posso avançar, qual é o limite da IA com o humano, etc, etc. Mas eu não sei se a gente está pensando realmente na forma como eu estou alimentando essa IA, nos dados que eu estou colocando nela, quais os vieses inconscientes que eu estou trazendo para lá. Essa é uma questão importante que a gente precisa fazer, porque se a gente não começar a prestar atenção nisso, a gente vai carregar todos esses problemas, tudo isso que eu comentei até aqui, para dentro desse grande repositório. Dados carregam cultura, né? Então, como eu falei há pouco, se a maioria, né, toda da tecnologia que a gente fez até hoje, ela tem um estereótipo, um viés, com certeza a gente está carregando para dentro também dos dados. A que eu já falei um pouco lá atrás, que em 1950, quando a tecnologia começou a aparecer para todo mundo, ser mais difundida, ela veio também com uma marcação. Olha só, agora você vai ter uma secretária turbinada. Agora a tecnologia vai poder te ajudar melhor nos seus afazeres de secretária. Então, se você olhar algumas fotos dessa época, a gente vai ver muitas mulheres. Mas conforme a tecnologia foi avançando e foi trazendo mais benefícios para o mundo, as mulheres foram sendo deixadas de lado. Bom, com tudo isso que eu falei, eu queria falar um pouquinho da nossa história dentro do Banco do Brasil. Em 2017, a gente começou um movimento chamado Elas na TI, onde pessoas de dentro da tecnologia, mulheres, se uniram para começar a discutir um pouco de alguns problemas de relacionamento, dos viés inconscientes que eu falei, de como poderíamos avançar. Só que nessa época, a nossa empresa não estava muito receptiva a esses assuntos e a gente foi deixando um pouco de lado. Mas já nessa época, a gente descobriu muitas mulheres que estavam interessadas numa transição de carreira, já olhavam a tecnologia, sem a gente falar muito sobre isso, como uma possibilidade. E foi então no ano passado que a gente instituiu um movimento chamado Mulheres na TI do Banco do Brasil. E a gente começou uma atuação mais estratégica, mais focada em vários pilares, que eu trago aqui alguns exemplos. Pilares de capacitação, encarreiramento, visita a escolas, mentorias. Então, a partir desses pilares, a gente tem conseguido ajudar tanto funcionárias dentro do Banco do Brasil, que hoje não estão trabalhando com TI, mas que querem trabalhar,
E, e também, assim, a gente está fazendo esses movimentos e também trabalhando com grandes empresas que a gente está se associando a elas para nos ajudarem. E, na verdade, todo esse meu papo aqui de hoje é um convite a todos vocês para que, é um chamamento, para que vocês reflitam sobre tudo isso, como é que vocês podem mudar um pouco dentro da realidade de cada empresa de vocês. Meu compromisso hoje é que, a partir de todos esses movimentos e da minha posição, que a gente possa discutir e mudar a realidade, transformando a vida daquelas mulheres que poderiam ser incluídas nesse nosso mundo, para trazer mais diversidade e também para ajudar na transição de carreiras para que todas possam atuar com TI. Muito obrigada e uma boa tarde.